Chapanã, o orixá da terra, o rei da transformação. Hoje estamos aqui na casa da minha mãe, canal Mãe Rudinete Chapanã. Vem comigo acompanhar mais uma entrevista. Gire, sapata. Gire, sapata, onire, gire, sapata. Gire, sapata, onire, gire, sapata. Copa de, copa de, na copa de. Lepo. Ai, aninha. Amada louca. Ele lepo. Ai, aninha. Ai, louca. E barou que demais. Muja com pão. Muja com tão. Muja com tão. Muja com tão. Abau. Que vamos, que vamos, isso. Eu luga mamos, que vamos, isso. Aê, moze que ba, morizo, ele é o ara. Moze que ba, morizo, e aê, moze que ba, morizo, e aê, moze que ba, morizo, aê, moze que ba, morizo, ele é o ara. Moze que ba, morizo. De janeiro de 2025, ano de Pai Chapanã. Estou tendo a oportunidade de contar um pouco da história da minha mãe canal, Mãe Rudinete Chapanã. Eu te agradeço a oportunidade. Uma coisa bem difícil para um filho de Chapanã, que não gosta muito de falar. E vamos contar, mãe, como é que tu começou na religião? Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de poder falar, apesar de eu não gostar muito, não gosto dessas coisas de entrevista, não gosto de estar falando, são coisas que não combinam muito comigo, mas eu gosto das fotos, mas não gosto dessas coisinhas de entrevista. Mas comecei com 6 anos, me criei dentro de uma casa de religião e comecei a gostar do que via. Com 6 anos, eu desembestei que queria ir para a roda, que tinha que dançar na roda e queria ir para a roda. E com 7 anos eu fiz o meu primeiro amaci. Fiz o meu amaci
E dali em diante a coisa foi evoluindo de uma maneira que nem eu esperava que fosse ser como foi. Fiz o meu primeiro amaci, depois fiz um buri e a coisa foi indo, foi tomando um caminho inesperado, na verdade, porque não era isso. Eu tinha aquela ilusão de criança, de ver a roda, todos dançando, eu queria o vestido, eu queria a saia, eu achava tudo lindo, era isso que eu queria. Mas o tempo foi mudando, a coisa foi tomando um outro caminho. E eu fui indo, fui indo. Comecei na Nação Nagô, na casa da Mãe Teresa da Oiá, que é a casa que eu me criei dentro dessa casa, fui para a casa dela, eu tinha 4 para 5 anos, junto com a minha mãe, que frequentava, e eu assistia, estava sempre no meio de tudo, e ali começou tudo. Então, ali ela era a minha amiga, a minha confidente, ela era tudo. Ela foi uma pessoa que ajudou muito na minha criação, na criação dos meus filhos, e ali eu resolvi ficar. Então, eu fiz o meu primeiro amaci, depois fiz o meu buri, fui evoluindo, e o tempo foi passando, no tempo deles, no tempo dela, que é um tempo bem diferente de hoje, das casas que a gente vê hoje, de como as coisas funcionam hoje. E eu fiquei dentro dessa Goa por 42 anos. 42 anos que eu vivi ali, me criei ali dentro, nunca imaginei me ver num outro lugar, nunca dancei numa outra casa, nunca tinha a vontade de mudar. E o tempo foi passando, a evolução da casa era diferente da de hoje, ela tinha o tempo dela, ela era devagar, como a nação é, a nação Nagô é uma nação devagar. Lá eu conquistei o meu pai Chapanã, que é o que eu carrego comigo até hoje, que foi ela que sentou, que foi feito por ela. Mas o tempo foi passando e a casa era muito, não evoluía da maneira que eu esperava. Então, com o tempo, eu tomei a decisão de sair, de mudar. Levei 40 anos para caminhar para uma outra nação. E aí procurei uma outra casa para seguir a minha evolução, para ver como é que as coisas seriam. Nesse meio tempo, eu fui procurar ajuda na casa do Pai Pedro, que hoje é a minha Goa, que é a minha casa, que foi a pessoa que me estendeu a mão, que me completou naquilo que faltava. Foi ele. Então, hoje eu devo gratidão à mãe que me fez, à mão que me fez, à mão que me deitou, à mão que fazia tudo para mim, mas também devo a ele, que é a pessoa que completou tudo aquilo que eu não tinha, que eu achava que não ia ter pelas condições financeiras de hoje. Antes era um jeito, hoje é outro e a vida muda. Então, chegando lá, ele foi a pessoa que me incentivou a seguir, a recomeçar. Foi uma espécie de recomeço dentro da família Oxum Brilhante. Então, eu recomecei a minha vida lá. Mãe, me diz uma coisa. O que te mais encantou na religião? Antigamente, o que mais me encantava era a humildade, a veracidade dos orixás. Hoje é uma coisa bem mais difícil. A gente vê muita fantasia, é muita palavra e pouca ação. A gente vê pouca verdade. Antigamente não era assim. Não tinha fardamentos lindos, não era tudo como é hoje. Hoje a coisa é muito brilhosa, é muito glamurosa, mas a essência mesmo está muito perdida. O que me encantava antes era a essência que a religião tinha e que hoje tu caminha muito para poder encontrar. Em que momento você teve que fazer a tua primeira obrigação? A minha primeira obrigação de 4 pés, eu fiz numa época em que ela dava 4 pés todo ano, de 4 em 4 anos, e ela disse para mim que estava na hora de sentar. Meu pai sentou, fez o meu pai, e dali em diante eu fui caminhando dentro daquele tempo deles, limitado, um tempo bem diferenciado da casa de hoje. Um tempo que a cada 4 anos se fazia aquele 4 pés, se participava de tudo, mas como eu sempre digo, é uma nação diferente, uma nação devagar, o tempo, e eu sou devagar, eu segui acompanhando essa nação. Eu hoje estou no Jeje, acompanhando a mão que me acolhe, mas eu ainda sou devagar. As pessoas às vezes me cobram que eu não ando, que eu não tenho pressa, eu não tenho. Eu acho que tudo tem um tempo. Meu pai tem tempo, eu tenho meu tempo. Eu sou uma pessoa que não tenho pressa de nada. Se tu
na calma, às vezes tu erra, tu me diz na pressa. Então, eu tenho muito medo de fazer errado, de botar a mão na cabeça de uma pessoa e depois aquilo não ser o esperado. Então, eu acho que tudo tem tempo. E a nação Nagô, herdei isso do Nagô. Esse tempo, essa calma, essa tranquilidade de não ter pressa de nada. Não vivo da religião, porque a ambição desmedida financeira acaba com o propósito. Então, isso é de cada um, é meu. Quantos anos de vasilha tem Pai Chapanã? Pai Chapanã hoje está com 38 anos de vasilha. 38 anos de vasilha. E me diz uma coisa, mãe, como é que eram os batuques na casa da avó Teresa? Quais as lembranças que tu tem do batuque dela? Eram batuques simples, batuques calmos, tranquilos, mas eram batuques que a gente se sentia em casa. Mas hoje é diferente, porque lá eram batuques assim. No ano nós tínhamos 2, 3 batuques, mas eram batuques de uma essência muito forte, que nos carregavam, que nos embalavam. E me tira uma dúvida que todo mundo quer saber. Qual a diferença que tem do Jeje pro Nagô? Eu hoje me vejo na nação Jeje. Deixa lá. Eu hoje me vejo na nação Jeje assim, mais evoluída. A evolução é maior. A gente sabe que cada casa é uma casa. A gente não pode esquecer de onde veio. Eu nunca esqueço de onde veio, apesar que as pessoas me cobram isso. Ah, não se vê tu falar de onde não. Eu nunca escondi de onde veio, de onde vim. A minha casa é uma casa simples, é uma continuação daquilo que eu era. Nunca fui de querer aparecer aquilo que não é. Então, a evolução minha é de acordo com o meu tempo, de acordo com o meu orixá. Ele pode ser da transformação, mas eu sou calma, eu sou tranquila. Quais orixás que te marcaram? Orixás que me marcaram. A mãe Oiá, que me fez, que me criou. O pai Bará, do Diomar do Bará, que era meu compadre, era meu amigo, era um Bará meu aliado, e até hoje me acompanha. Um Bará que responde por mim até hoje. Um Bará que nunca me deixou sozinha. E a mãe Oxum, que hoje me abraça. A mãe que corta no meu ori, a mão que me guia, que é a mãe Oxum. E o meu pai Chapanã, que sem ele não sou nada. Mãe, como é que foi a tua troca de nação? Sair do Nagô para ir pro Jeje? O que tu sentiu de diferente de uma nação para outra? Essa troca foi uma grande transformação na minha vida. Foi muito difícil. No início não foi fácil. No início eu achei que eu não ia conseguir seguir. Na verdade, como toda filha de Chapanã, eu sou meia louca. Eu já pensei, tá na hora de parar, não vai dar certo. Era Exu, era encarar a situação diferente, são comidas diferentes, são maneiras diferentes de fazer. Mas na minha chegada, sim, eu achei que eu não ia conseguir conciliar tudo. Mudar a cor do meu orixá, que a vida toda vestiu vermelho e preto, para passar por rosa com preto. Isso tudo pesou muito para mim, embora é uma coisa que não interfere em nada, é uma cor, mas é uma coisa que muda a tua identidade. Mas com o tempo eu fui vendo que não era assim, que a dificuldade não era tanta, mas eu pensei em desistir muitas vezes. As coisas são diferentes, a maneira de dançar, totalmente, o ritual é totalmente diferente. Isso pesa, mas a gente luta e segue. E eu consegui vencer essa parte. No início foi muito difícil, mas hoje eu tiro de letra. O Exu no teu caminho, em que momento que ele surgiu? O Exu é uma coisa surpreendente. Surpreendente, assim. Eu nunca me imaginei tendo um Exu, trabalhando com Exu. Sempre achei o Exu aquela coisa negativa, aquela coisa assustadora que para mim não existia, que não era de verdade. Mas o Exu, ele hoje é tão presente quanto o Pai Chapanã. O Exu me guia. Às vezes eu tenho até medo de pedir mais para o Exu do que pedir para o Pai Chapanã. Porque o Exu parece que ele me ouve mais rápido, ele me escuta mais rápido. E essa introdução do Exu no meu caminho é algo que eu achei que não ia acontecer. E eu lembro que um dia
eu escutei do pai Pedro isso. Vamos trabalhar com Exu. E eu ri, eu disse para ele, isso não vai acontecer. E ele dizia, então vamos ver. E aconteceu. E o Pai Omulu é uma coisa que marca muito a minha vida. É uma grande conquista do Jeje na minha vida. O Pai Chapanã é a grande conquista do Nagô. E o Pai Omulu é a conquista do Jeje. É o que o Jeje me deu de presente, que eu nunca imaginei ter. É o Pai Omulu. Quais hábitos que tu vê que hoje mudou na religião do tempo do passado pro de hoje? Tirando o glamour que é excessivo hoje em dia, o glamour, aquela coisa de querer tudo muito rápido, de achar que o seu dinheiro compra o seu axé, o seu apronte. O dinheiro compra o teu apronte, mas não compra o teu axé. E as pessoas querem tudo muito rápido, as pessoas querem as coisas do dia para a noite. Deitou, quer levantar, já quer jogar carta, quer jogar búzio, quer atender, quer cortar, quer matar. E a coisa não é assim. É bem diferente disso. A coisa é muito mais lenta. Tu pode ter todos os teus axés na tua frente e tu não saber o que vai fazer com eles. É difícil para quem já tem, para quem às vezes é julgado por ser devagar, por quem é julgado que chegou na casa e muitas vezes não sabe montar um ecó como deveria. Fulana abriu a casa, fulana toca, mas fulana não sabe montar o seu ecó, fulana não corta sozinha, fulana não faz nada sem o pai de santo. O pai de santo é a presença imprescindível da vida da gente. Nada que se faz, enquanto se tem um pai de santo vivo, ele é a figura que tu te espelha, é o que tu segue, é ele, é o teu pai de santo. O que tu acha de ser tudo filmado e gravado dentro da religião? Eu acho que tem que haver registro. A gente tem que registrar fotos, tem que registrar momentos, tem que ter um limite. Eu sou a favor da filmagem, da foto, até o momento em que não existe nenhum orixá na Terra. Eu acho que quem não deixa registro não tem história. Tem que ter registro. Eu acho assim que eu venho de um lugar que as fotos eram restritas, o fardamento brilhoso não existia. O fardamento brilhoso é a vaidade nossa. Mas quem não tem vaidade? Eu tenho. Eu adoro o fardamento brilhoso, eu gosto da foto, eu gosto do registro, que antigamente eu não podia. Hoje eu tenho mais liberdade para isso, mas eu acho que as coisas estão evoluindo demais, se passam muito. Corte, eu acho um absurdo. Mostrar suas coisas, suas obrigações, seus trabalhos, é desnecessário. Tens alguma lembrança com a mãe Oiá? Alguma coisa que ela te falou e te marcou? Na verdade, a lembrança que eu tenho com a mãe Oiá, ela já não estava mais em terra. A lembrança que eu tenho foi depois que ela partiu, que eu sonhei com ela. Dias depois que ela partiu, que ela apareceu no sonho e disse: hoje tu és filha de Oxum, mas quem te coroou fui eu. Essa é a lembrança marcante que eu tenho de Oiá, porque foi na mão dela que eu evoluí, que eu cresci. Então, essa é uma coisa que marcou meu caminho. A mãe Teresa, para ti, o que ela significa? Foi uma mãe amiga. Como é que eu vou te explicar? Talvez se eu falar, as pessoas interpretem de um jeito errado. A mãe Teresa foi a amiga mãe da criação. Como é que eu vou te dizer? Ela era amiga de todas as horas. Teve suas falhas? Teve. Tenho minhas mágoas? Tenho. Tenho minhas mágoas. Tenho aquilo que eu achava que ela devia ter feito por mim e não fez. Vou carregar para sempre a mágoa. Mas eu tenho também o carinho da pessoa que me acompanhou a vida inteira, desde criança. Eu me criei criança até adulta na casa dela. Ela sabia mais de mim do que muita gente minha, próxima. Me conhecia. Teve suas falhas? Teve. Falhou muito. Falhou religiosamente falhando. Me deixou incompleta, o que me deixa muito triste. Mas era para ter sido assim, a história foi escrita assim. Eu tinha que ter acontecido assim para hoje receber tudo que tenho, como recebi num tempo tão curto. Depois de 40 anos numa casa, em 5 anos na casa, na mão do pai Pedro, eu tive tudo aquilo que eu lutei a vida inteira e não consegui. O pai Pedro me abriu portas que eu não imaginava ter. Na mão de Oxum, eu recebi o meu bará, eu recebi o meu Ogum,
eu recebi o meu búzio, eu recebi o meu Exu. Então, a grande criadora do Pai Chapanã foi ela. Mas a mão que me completou, que me deu tudo aquilo que me faltava, é a mão de Oxum. Pai Pedro na minha vida significa, assim, evolução. Aquilo que faltava. O tempo era esse. Às vezes eu digo, eu demorei muito a chegar aqui. Mas não, eu não demorei. O tempo era assim. Esse era o tempo de eu chegar na casa dele, na família Oxum, e ganhar o que ganhei, que acho que mereci, que foi merecimento. Para muitos pode ter sido muito rápido, mal chegou aqui, ganhou isso, ganhou aquilo, mas foi com muito sacrifício. Eu sei as batalhas de cada dia, de tudo isso. Tenho muita gratidão por ele, o pai que acolhe, pela mãe Oxum que abraça, por deitar sem ter dinheiro, que hoje em dia isso não existe. É deitar para uma obrigação e chegar lá e dizer, eu só tenho isso. Vais deitar igual e vais fazer tudo igual. E tu ganhar tudo aquilo que todos estão ganhando sem ter nada. Então, isso não há dinheiro que pague. Não há. Tu pode chegar com o tempo e pagar, mas tu não vai ter. É ser grato. Uma pessoa sabia que tu não teve aquela chance e te deu aquilo que te faltava. Mãe Oxum é isso, mas Mãe Oxum sem Mãe Oiá não existe. Um é complemento do outro. E a tua casa aqui de religião aberta? Como é que foi para ti ter filhos de santo, ter uma casa de religião aberta? Ter filhos para mim hoje é assim. Eu sou muito louca. Então eu sou difícil. Eu sou difícil de lidar. Eu sou difícil de conviver. É meu. Eu sou difícil. Fica quem realmente quer. Porque também se quiser ir embora, pode ir. Eles vão, Pai Chapanã atrás. Aí às vezes eu não quero. Aí Pai Chapanã é que manda. Mas assim, como é que eu vou te explicar? Eu nunca imaginei ter uma casa aberta, de ter os filhos que tenho, são doidos como eu, a maioria são doidos, são aqueles que hoje estão me beijando, amanhã passam por mim e fazem que não me veem, mas no outro dia estão aqui, são doidos, mas são os que o Pai Chapanã quer. Então aquilo que é de Chapanã ninguém tira, eles vão e eles voltam, são meus para cuidar, mas são deles, são dele, ele é o pai, eu só estou aqui para representar o que ele quer. Então, a casa aberta tem poucos, mas de verdade. Para ter muito, encher salão e a verdade não existir, não me serve de nada. Então, o tempo vai mostrar quem fica, quem tem força para segurar. Eu não passei 40 anos esperando ganhar um axé, porque eles não podem esperar 5, 6. É assim. Qual a mania que tu acha que tu carrega do Nagô até hoje na tua vida? Da Mãe Teresa? A mania que eu carrego, assim, na verdade, tem coisas, a mania de distribuir tudo, a mania de não ser apegada com nada, a mania de não querer elevar mais um que o outro. São todos iguais, para mim é tudo igual. Para mim não existe a divisão de mesa do fulano, do Beltrano, não. É todo mundo igual, todo mundo vai sentar junto, todos vão comer juntos, isso eu herdei de lá. Às vezes não posso seguir bem do jeito que eu queria, porque a gente tem que seguir a bandeira que se está. Respeitar a bandeira que se está. Se tu não respeitar a bandeira que tu tá, a mão que te guia, a mão que corta na tua cabeça, então tu tá no lugar errado. Quais pessoas pais e mães de santo que tu admira hoje dentro da religião? Pais e mães de santo que eu admiro, são muitos. Eu acho que citar nomes eleva alguns e faz uma distinção com outros. Não gostaria de citar nomes. Eu acho que cada um, dentro do seu tempo, da sua vida, da sua representação, é o que é. De pessoas que já foram? De pessoas que já foram. Eu sinto muita falta do meu compadre, que era o Diomar do Bará, que era o meu grande amigo, meu grande incentivador, que era ele. Ele foi muito incentivador. Da mãe Marlene de Xangô, que era do Nagô, que era muito minha amiga, que me incentivava muito a seguir. Essa era uma pessoa que me incentivou muito, assim como o seu Diomar. A mãe Teresa, que partiu, mas que era minha mãe, que era minha amiga, que me cuidava. São pessoas que eu sinto falta. Mãe, agora a gente está na reta final já dessa entrevista.
Eu queria saber qual foi a tua maior vitória dentro da religião. A minha maior vitória foi me sentir completa como eu me sinto hoje. Completa, de axés na mão, de ter ganhado tudo aquilo que me faltava. Eu sei que posso não estar completa para fazer tudo sozinha. Com certeza, não se está. O tempo é que mostra o que a gente vai aprendendo. É como eu digo, abrir uma terreira é fácil. Hoje falta uma coisa, amanhã falta outra, mas um dia ela vai estar perfeita. Tu toca o primeiro batuque, tu acerta umas coisas e tu erra outras. Tu faz um ecó incompleto, faz um ecó incompleto. Mas um dia tu vai acertar aquele ecó. Um dia tu vai botar aquele ecó como ele tem que ser feito. Ele pode estar errado hoje, mas o orixá está vendo, ó, ela está tentando. Eu vou auxiliar. Com o tempo tudo vai se acertando. Abrir uma terreira, hoje eu abro a terreira mais tranquila do que antes, mas a primeira vez que eu abri a terreira estava tudo incompleto. Se não fosse um irmão que estava aqui, ó, falta isso, falta aquilo. Eu acho que um irmão é feito para auxiliar o outro. As pessoas que vêm na tua casa, elas estão aqui para te auxiliar, não para te colocar para baixo, para te malhar. Não, elas têm que estar aqui para se unir, para somar, nunca para diminuir. Tu sempre que tu convida pessoas que possam te somar junto contigo. Então, quando na falta do teu pai de santo, tu tem que ter ao teu lado pessoas amigas antes de tudo, irmãos amigos, pessoas que estão ali para somar. Como esse batuque, que vieram vários irmãos, que tive bastante visita, mas pessoas que vieram somar comigo, que auxiliaram, que ajudaram, que fizeram o batuque se transformar numa grande festa. Uma felicidade e uma tristeza dentro da religião. A felicidade é ter alcançado aquilo que eu mais queria, que era me sentir completa como hoje. Uma tristeza é o tempo que eu acho que eu tenho, assim, que eu dou por perdido por tudo que eu passei. Tempo perdido que eu digo, assim, pela demora, como é que eu vou te explicar? Por ter sido, assim, deixado um pouco de lado, sem merecer. Porque eu sei que não merecia. Merecia ter ganho aquilo que era meu de direito na casa onde eu fui feita. Então, isso é uma grande tristeza. Na verdade, é mais uma mágoa que uma tristeza. Se hoje tu visse a mãe Oiá, o que tu falaria para ela? A mãe Oiá, eu só tenho a agradecer. Agradecer pelo pai que ela criou para mim, que é um grande pai. Um pai que eu sei que existe, um pai de verdade, que não está só na prateleira para enfeite. Um pai que me dá tudo que eu tenho. É isso que eu tenho a dizer. Hoje, se tu visse a mãe Oxum, o que tu falaria para ela? Hoje eu agradeceria por tudo. Gratidão é a palavra que eu tenho para a mãe Oxum. Pela força que ela me conduz, por o caminho que ela me mostrou, através do filho dela e dela. Gratidão ao pai que tem hoje e à mãe que tem, pela bandeira que eu sigo. Então, a gente não esquece de onde veio, mas tem que lembrar de onde está. Tranca-Rua das Almas para ti. Tranca-Rua é um grande mestre. É um grande mestre que me guiou até o Paiomulu. Tranca-Rua, para mim, da linha do Exu, para mim, Tranca-Rua é a maior personalidade que tem. Mais às vezes até que o Paiomulu. Ele é tão verdadeiro, ele é tão pai, ele é um grande pai. Um pai que acolhe seus filhos. Um pai que me mostrou o caminho do Paiomulu e me deu nas mãos uma grande força. É o pai Tranca-Rua. Quais lembranças tu tem das obrigações antigas que tu estava junto ali? Teve alguma coisa que te marcou? Em alguma obrigação na casa da avó Teresa? Teve muitas obrigações que me marcaram, mas a maioria delas eu sempre participava pouco, porque ela sempre me deixava mais assim, ela tinha um certo cuidado comigo excessivo, então eu participava muito pouco. Ela achava que eu trabalhava o dia inteiro e quando eu chegava lá eu estava muito cansada, então eu sempre participava pouco. Mas eu lembro bem de muitas obrigações que eu participei. Tinham obrigações de apronte de muitos irmãos foram coisas que marcaram muito. Aquela coisa que tinha, eu convivi, tu conviveu, estar todo mundo junto. Alguma coisa te lembra de marcar assim, aquela família unida que passava semanas na casa da avó Teresa? Na verdade, a gente ia para a casa dela e ficava lá 32 dias. Na hora de ir embora era um terror, era muito bom. Era uma família unida, realmente, que o tempo se encarregou de dizimar, de afastar uns dos outros.
Então, são coisas da vida, são coisas da própria essência da pessoa. Ela tinha a maneira dela, então ela, com o tempo as pessoas, umas foram ficando, outras foram indo. Então a família, na verdade, foi se desmantelando, se desmanchou. Poderia também contar o episódio que foi comigo e contigo, da água da quartinha da mãe Iemanjá? Aquele episódio foi um fato assim muito marcante, mais para ti do que para mim, mas foi uma bênção, ela te abençoou com a água da quartinha da mãe Iemanjá para te dar caminhos, para te plantar em ti uma grande mãe, que é a mãe que tu carregas, que tu nunca pode perder a fé nela, que tu nunca pode perder a fé no que tu tens. A gente sempre tem que crer mais naquilo que é nosso. Não se pode crer nos outros sem antes crer naquilo que se carrega. Hoje, teus filhos de religião, o que pode dizer sobre eles? Como eu já disse, são doidos. Todos doidinhos, que nem a mãe de santo deles. Eu não sou uma mãe de santo 24 horas. Eu sou aquela mãe de santo de segunda, terça e quarta, quinta, sexta e sábado eu quero ser eu. Eu não sou fanática, eu não vivo no quarto santo, eu não sou aquela mãe que acha que tem que viver 24 horas matando. E os meus filhos são mais ou menos como eu. São todos acompanham esse ritmo. Quando a gente pensa que eles não estão mais aqui, eles estão. Quando a gente pensa que eles estão, eles foram. Mas são todos naquela hora assim que mais se precisa, parece que todos caem aqui e fica todo mundo junto e é uma família unida. São poucos, mas unidos. E Pai Chapanã para ti, o que ele significa? Pai Chapanã é tudo. Pai Chapanã é a minha essência. É o meu guia, é o meu maior amigo. É aquele que me dá tudo que eu tenho, que me mostra verdades e que age por mim. Eu nunca levanto a minha mão para fazer maldade para ninguém. Eu não preciso. Aquilo que é feito contra mim, injusto, ele resolve. E eu não preciso fazer nada. Eu sinto e eu sei quando é ele que está resolvendo as injustiças que pesam sobre mim. Sempre é ele. Ele é o meu maior amigo, o meu guardião, o meu protetor. O ano de 2025, que é o ano do teu grande Pai Chapanã, o que a gente pode esperar dele? Muitas transformações. Ele é o dono da transformação. Ele muda os caminhos. Ele mudou o meu caminho no ano dele e ele muda o caminho da gente sempre. Ele transforma a dor em alegria, ele transforma aquilo que a gente acha que é impossível, que nunca vai alcançar. Tá bom, mãe, eu te agradeço a oportunidade, eu sei que foi bem difícil. Para mim é muito, essas coisas não é para mim, mas tá bom. Eu te agradeço, tá? Desculpa ter tirado um pouco do teu tempo. Tá bom, meu filho. Eu espero que o ano do Pai Chapanã seja um ano que tu possa ser muito abençoado, tu e todos da casa. Que todas as injustiças, tudo aquilo que é mal falado em relação à nossa família religiosa, à nossa casa, à nossa Goa, à nossa família, família Oxum, o que as pessoas veem, o que as pessoas imaginam, o que elas criticam, o que elas não conhecem, que o Pai Chapanã possa transformar as mentiras em verdades, que as pessoas possam enxergar o bom das pessoas, porque isso tudo, ninguém vive de viver destruindo, ninguém vive de querer ver o outro ruim. Se a união não for boa, nada existe. Tá bom, mãe. Que o Pai Chapanã te abençoe e abençoe a todos nós.